Olá, eu sou o Dr. Marcelo Oliveira. Como médico, uma das coisas que mais me preocupa e sinceramente me entristece é ver meus pacientes, principalmente os mais idosos, tirarem da alimentação um dos alimentos mais nutritivos, completos e econômicos que existem, apenas por medo. Estou falando, é claro, dos ovos. Você passa décadas ouvindo que eles aumentam o colesterol, que são um perigo para o coração, que são uma bomba de gordura. E para piorar, agora muita gente chega ao meu consultório com medo de que o ovo também possa disparar o açúcar no sangue. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro perigo para a sua glicose não é o ovo que você tirou do prato? E se o culpado de a sua glicemia continuar lá em cima, de você se sentir sem energia no meio da manhã e viver com desejos constantes por doce, fosse justamente aquele café da manhã que você considera saudável? Sim, estou falando daquela tigela de aveia com fruta, daquele pão integral com geleia sem açúcar, ou daquele inocente suco de laranja recém-espremido que você acredita estar ajudando a sua saúde. Fica comigo, porque hoje nós não apenas vamos derrubar com ciência e lógica cada um desses mitos para sempre, como também vou te mostrar, passo a passo, a forma exata e correta como meus pacientes com pré-diabetes e diabetes tipo 2 preparam e combinam os ovos para manter o açúcar totalmente estável, não por uma hora, mas durante toda a manhã. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar o seu café da manhã, a sua energia e os seus níveis de glicose já a partir de amanhã. Quero que você imagine uma cena que eu vejo repetidas vezes no consultório. Chega um paciente, vamos chamá-lo de Antônio, de 68 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 2. Ele vem frustrado, cansado, me diz: doutor, eu não entendo. Faço tudo o que me mandam. Acordo e preparo o meu café da manhã de diabético. Uma tigela de aveia com água, meia banana em rodelas e um copo de suco de laranja natural, porque dizem que a vitamina C faz bem. E mesmo assim, uma hora depois, eu meço o açúcar e marca 210, às vezes 220. Eu me sinto esgotado antes mesmo do dia começar. E às 10 da manhã, doutor, sinto uma fome louca, uma vontade de comer doce que não consigo controlar. O que é que eu estou fazendo de errado? A história do Antônio é a história de milhões de pessoas. Talvez seja a sua. É aquela frustração de se esforçar, de seguir as regras que te passaram há anos e não ver resultado nenhum. É a sensação de que o seu próprio corpo está te traindo. Quando eu pergunto ao Antônio o que ele comia no café da manhã antes do diagnóstico, ele me conta: bom, antes eu comia 2 ovos mexidos, mas depois que descobri a diabetes, me proibiram por causa do colesterol. Agora só como de vez em quando. O problema do Antônio não é falta de força de vontade, é falta de informação correta e atualizada. O café da manhã dele, que parece tão saudável, na verdade é uma bomba de carboidratos que são absorvidos rapidíssimo, com pouca proteína e pouca gordura para funcionar como freio. A aveia, mesmo integral, vira glicose. A banana é açúcar. E o suco de laranja, mesmo espremido na hora, é basicamente água com açúcar, sem a fibra que diminuiria a velocidade dessa absorção. O corpo dele recebe uma avalanche de açúcar de uma vez. O pâncreas é forçado a liberar uma grande quantidade de insulina e depois, por um efeito rebote, o açúcar cai em queda livre, provocando aquela fome e aqueles desejos de doce. É um círculo vicioso que esgota o pâncreas e te mantém preso à doença. E enquanto isso, o alimento que poderia ajudar a quebrar esse ciclo, que daria saciedade, energia e estabilidade, foi injustamente banido do prato. Agora eu quero que você apague, por um momento, tudo o que já te disseram sobre o ovo.
Esqueça o medo do colesterol. Esqueça as recomendações ultrapassadas. Olhe para o ovo pelo que ele realmente é, uma cápsula perfeita de nutrição. Um único ovo tem em torno de 6 gramas de proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos que o seu corpo precisa para se reparar, construir músculo, algo vital em qualquer idade, e te manter saciado. Ele contém vitaminas D, A, E, K e vitaminas do complexo B, incluindo a B12, que é crucial para o cérebro e para os nervos. Tem colina, um nutriente fundamental para a saúde do cérebro e do fígado. E agora vem o mais importante para você. Quantos carboidratos tem o ovo? Menos de 1 grama, praticamente zero, o que faz com que ele tenha um impacto mínimo na glicose. O índice glicêmico é considerado muito baixo, na prática neutro para o açúcar no sangue, o que significa que comer ovo por si só quase não mexe com o seu glicômetro. Para o seu metabolismo, o ovo é um alimento neutro em relação ao açúcar. Então, por que diabos nós deixamos que um alimento tão perfeito para o controle da glicose fosse transformado em vilão? A resposta está em um dos mitos mais prejudiciais da história da nutrição. Mito número 1. O ovo dispara o meu colesterol e faz mal para o coração. Esse é o medo principal. É verdade que a gema tem colesterol, em torno de 180 a 200 miligramas por unidade, mais ou menos. E durante décadas, as diretrizes nos diziam para limitar o colesterol vindo da alimentação. Parecia lógico. Se você come colesterol, o colesterol no sangue vai subir. Mas a ciência mostrou que essa lógica era simples demais e, em grande parte, incorreta. Pense no seu corpo como uma fábrica inteligente de colesterol. Cerca de 70 a 80% do colesterol no seu sangue não vem da comida, e sim é produzido pelo seu próprio fígado, justamente porque o colesterol é absolutamente essencial para a vida. Faz parte de cada célula. É matéria-prima para hormônios vitais, como testosterona e estrogênio, e é crucial para a produção de vitamina D. Quando você come colesterol, como o do ovo, o fígado simplesmente reduz a própria produção em muitas pessoas para manter o equilíbrio. Para a imensa maioria, algo em torno de 70% da população, o colesterol da dieta tem impacto mínimo nos níveis de colesterol no sangue. E a ciência mais recente não apenas confirma isso, como vai além. Hoje sabemos que os verdadeiros vilões para o coração são a inflamação crônica, o excesso de açúcar e, principalmente, as gorduras trans e o excesso de gorduras saturadas de má qualidade, aquelas de produtos ultraprocessados, que fazem o fígado fabricar mais colesterol do tipo ruim, o LDL que se oxida e machuca as artérias. Estudos em pessoas com pré-diabetes e diabetes tipo 2 mostram que consumir ovos regularmente, dentro de um padrão alimentar saudável e com pouca gordura saturada, não piora o colesterol LDL, não aumenta triglicérides e não piora outros fatores de risco cardiovascular, mesmo quando se chega a algo em torno de 1 dúzia de ovos por semana. Outros trabalhos sugerem, inclusive, que os nutrientes do ovo podem ter efeitos anti-inflamatórios, que protegem o organismo a longo prazo. Ou seja, aquele medo do colesterol do ovo está baseado em ciência antiga. Está na hora de deixar esse medo para trás. Mito número 2. Se eu como ovo, a minha glicose sobe. Esse mito é ainda mais fácil de derrubar. Como eu já te disse, o ovo praticamente não tem carboidratos e tem índice glicêmico muito baixo. Não há açúcar no ovo que possa ser transformado em grande quantidade de glicose no sangue. Então é cientificamente improvável que um ovo, sozinho, dispare a sua triglicemia. De onde vem, então, essa confusão? Vem do que acompanha o ovo. Se você come ovos mexidos com 2 fatias de pão branco,
um copo de suco de laranja e umas batatas fritas, é claro que o seu açúcar vai subir. Mas o culpado não é o ovo. O culpado é o pão, o suco e a batata. O ovo, nessa equação, é o único inocente. Na verdade, a proteína e a gordura saudável do ovo fazem o oposto. Elas desaceleram a digestão e a absorção de qualquer carboidrato que você coma junto, funcionando como um freio metabólico. Se em vez de pão branco, você acompanha os ovos com espinafre e abacate, a história é completamente diferente. O ovo não apenas não eleva a glicose, como ajuda ativamente a controlar a resposta de toda a refeição. Ele é o seu melhor aliado no prato. Agora, vamos ao que é mais importante. Não basta saber que o ovo é bom. Você precisa saber como comer para liberar todo o potencial dele. O segredo não é só o ovo, é a combinação e o modo de preparo. A regra de ouro é simples. Aos seus ovos, some fibra e gordura saudável e subtraia os carboidratos de absorção rápida e as gorduras que inflamam. Vamos ver primeiro os não, aqueles que sabotam a glicemia e que você deve eliminar já. Esses são os alimentos que criam a falsa impressão de que o ovo é o problema, quando, na verdade, os verdadeiros culpados são eles. Primeiro, o pão branco, as torradas e muitos cereais de caixa. Este é o inimigo público número 1. Pão branco, pãezinhos, baguetes e a maioria dos pães comerciais são feitos com farinha refinada, que é basicamente açúcar de absorção rápida. Um café da manhã de ovos com pão torrado e suco é como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Não faz sentido. Segundo, os sucos de fruta, mesmo os naturais. Eu já disse e repito, suco é uma péssima ideia para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Ao tirar a fibra da fruta, você fica com um copo de açúcar líquido que invade o fígado e dispara a glicose. Uma laranja inteira, com a fibra, é uma coisa. O suco de 3 laranjas é um desastre metabólico. Prefira água, chá ou café sem açúcar. Terceiro, as batatas fritas ou aqueles famosos hash browns. São outro carboidrato de alto índice glicêmico, quase sempre frito em óleos vegetais de má qualidade, como milho, soja ou girassol, que promovem inflamação, exatamente o que você quer evitar. Quarto, os embutidos processados, como bacon, salsicha e muitos tipos de presunto comercial. Eles costumam ser cheios de sódio, conservantes e gorduras de péssima qualidade, que aumentam a inflamação e a pressão arterial. E quinto, o ketchup e outros molhos com açúcar adicionado. Se você olhar o rótulo, vai ver que o segundo ingrediente, muitas vezes, é açúcar ou xarope de milho. Colocar isso em cima do ovo é quase o mesmo que jogar açúcar diretamente no prato. Agora que limpamos o prato dos sabotadores, vamos enchê-lo de heróis, do sim, daqueles alimentos que transformam os ovos em uma super-refeição anti-açúcar. Comecemos pelos vegetais ricos em fibra, sem limite. Essa é a chave. A fibra não eleva a glicose, mas forma um tipo de gel no intestino que reduz a velocidade de absorção do restante da refeição. É o freio de mão natural da glicose. Espinafre e acelga, por exemplo. Refogue um bom punhado na frigideira com azeite de oliva antes de adicionar os ovos. Pimentão, cebola e cogumelos, a base perfeita para um omelete cheio de sabor e fibra. Brócolis e couve-flor, cozidos no vapor ao lado ou, melhor ainda, ralados e misturados aos ovos batidos. Tomate fresco ou cozido, acrescenta sabor, antioxidantes e volume ao prato sem disparar o açúcar. Depois vem as gorduras saudáveis, suas aliadas na saciedade. A gordura boa não só não eleva o açúcar, como também te mantém satisfeito por horas, afastando os desejos por doce. O abacate é o parceiro perfeito do ovo.
Meio abacate ao lado já fornece gordura saudável e mais fibra. Essa combinação, para muita gente, mantém a glicose estável por 4 ou 5 horas. O azeite de oliva extra virgem é outro básico. Use para cozinhar em fogo baixo ou para regar o prato já pronto. Ele é um potente anti-inflamatório natural. Nozes e sementes como nozes, amêndoas, chia ou linhaça também são excelentes. Um punhadinho ou uma colher de sopa no café da manhã acrescenta gorduras boas, inclusive ômega 3 vegetal, e ainda mais fibra. Agora vamos falar dos métodos de preparo corretos. A melhor opção são os ovos cozidos, os famosos ovos duros. Eles são perfeitos, sem gordura adicionada e muito práticos. Você pode cozinhar vários de uma vez no início da semana e já deixar o café da manhã resolvido. A segunda melhor opção são os ovos pochê ou escalfados. Eles cozinham na água, então não precisam de gordura. E ficam deliciosos sobre uma cama de espinafre ou outros vegetais refogados. Outra boa alternativa, se você usa a técnica correta, é o omelete ou ovo mexido. E é justamente aqui que muita gente erra. Erro número 1. Usar fogo alto. Cozinhe sempre em fogo baixo ou médio-baixo para não danificar as gorduras e para que o ovo cocine de maneira uniforme, sem queimar. Erro número 2. Usar óleos inadequados. Evite óleos de semente refinados, como os de soja, milho ou girassol, em grandes quantidades. Use um pouco de azeite de oliva extra virgem, óleo de coco ou manteiga de boa qualidade, sempre com moderação. A técnica correta é muito simples. Aqueça a frigideira em fogo baixo, coloque um pouco de gordura boa, refogue primeiro os vegetais e só depois despeje os ovos batidos. Espere que cozinhem devagar, sem pressa, mexendo de vez em quando se quiser mais cremosidade. E pronto. Para que não reste nenhuma dúvida, quero te dar exemplos concretos, cafés da manhã reais, que você pode começar a preparar a partir de amanhã. Receita 1. O omelete guerreiro anti-açúcar. Ingredientes: 2 ou 3 ovos, um punhado grande de espinafre, 4 ou 5 cogumelos fatiados, um quarto de cebola picada, uma colher de chá de azeite de oliva, sal e pimenta a gosto. Modo de preparo: aqueça o azeite em fogo médio-baixo, refogue a cebola e os cogumelos até ficarem macios. Adicione o espinafre e cozinhe por mais 1 minuto, até murchar. Despeje os ovos batidos sobre os vegetais, espalhe bem e deixe cozinhar devagar. Quando estiver quase firme, dobre ao meio. Acompanhamento ideal: meio abacate em fatias e tomate fresco ao lado. Por que funciona? Porque combina proteína de alta qualidade, uma grande quantidade de fibra dos vegetais e gordura saudável do abacate e do azeite. Essa refeição tem impacto mínimo sobre a glicose e pode te manter saciado até a hora do almoço. Receita 2. Os ovos mexidos turbinados. Ingredientes: 2 ovos, um pouco de bebida de amêndoa sem açúcar. Opcionalmente, uma xícara de brócolis cozido no vapor em pedaços pequenos. 30 gramas de queijo de cabra ou queijo tipo feta esmigalhado. Sal, pimenta e pimenta calabresa em flocos a gosto. Modo de preparo: bata os ovos com a bebida de amêndoas. Aqueça a frigideira em fogo baixo, com um pouco de azeite de oliva. Adicione os ovos e mexa devagar com paciência. Na metade do cozimento, incorpore o brócolis e o queijo. Continue mexendo até atingir o ponto desejado. Acompanhamento ideal: algumas azeitonas ao lado. Por que funciona? Porque o brócolis é uma superestrela da fibra e aumenta o volume do prato sem trazer açúcar. E o queijo de cabra ou o queijo feta dão sabor e gordura para mais saciedade, muito melhores do que queijos altamente processados. Toda essa combinação funciona como um escudo protetor para a sua glicose. Receita 3. O café da manhã rápido para levar. Ingredientes:
2 ovos cozidos, um punhado de nozes variadas e um talo de aipo em tiras. Modo de preparo. Não tem complicação. Cozinhe os ovos com antecedência e guarde na geladeira. De manhã, é só descascar e levar junto com as nozes e o aipo. Por que funcionou? Porque é a combinação perfeita de proteína do ovo, gordura saudável das nozes e fibra crocante do aipo. Zero preparo na hora, zero desculpas. Esse tipo de café da manhã pode te salvar de cair em escolhas ruins quando você está com pressa. Agora eu quero te propor um desafio, um experimento pessoal de apenas uma semana. Se você é como o Antônio, se toma café da manhã com aveia e fruta, e o seu açúcar continua fora de controle, eu te peço que, por apenas 7 dias, teste um desses cafés da manhã à base de ovo. Faça isso como um cientista. Meça sua glicose antes do café da manhã, meça 1 hora depois e 2 horas depois. Anote os números e anote também como você se sente. Pergunte a si mesmo: você tem mais energia? Chega até o almoço sem fome? Os desejos por doce diminuíram? Eu te garanto que você vai se surpreender. Você vai ver no seu próprio glicosímetro a prova do que eu te expliquei hoje. Vai ver que o ovo nunca foi o vilão, e sim o herói que o seu corpo estava pedindo há muito tempo. Quero que você saia deste vídeo com algo muito claro. A diabetes não se controla com medo, nem cortando alimentos nutritivos por causa de informações antigas. A diabetes se controla com conhecimento e com decisões inteligentes, uma refeição de cada vez. Hoje eu te dei uma estratégia para o café da manhã, a refeição mais importante para assumir o controle da sua glicose logo cedo. Você recuperou um alimento saboroso, barato e, acima de tudo, incrivelmente saudável. Você não precisa mais ter medo do ovo. Agora, você precisa começar a usá-lo como a ferramenta poderosa que ele é. Se essas informações foram úteis para você e te trouxeram uma nova esperança, eu vou te pedir 3 coisas. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque toda semana eu compartilho mais estratégias como esta, baseadas em ciência de verdade, para te ajudar a assumir o controle da sua saúde. Segundo, compartilhe este vídeo. Pense em um amigo ou familiar que, como o Antônio, vive com medo de comer ovos e luta todos os dias com o açúcar alto. Este vídeo pode transformar a vida dessa pessoa. E terceiro, e isso é muito importante para mim, vá agora mesmo na seção de comentários e me conte qual era o seu maior medo em relação aos ovos e qual dessas receitas você vai testar primeiro. Eu vou ler os comentários, porque a experiência de vocês ajuda todos nós a aprendermos juntos. Lembre sempre, a sua saúde está nas suas mãos, e tudo começa com o que você coloca no prato no próximo café da manhã. Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e estou aqui para te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo.